Voltamos para o terceiro bloco. Estamos aqui com o ex-candidato a prefeito de Campos, José Geraldo, e lembrando a você que quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com. Geraldo, vamos dedicar esse terceiro bloco para conversarmos sobre as ações judiciais eleitorais propostas por você em face da prefeita de Campos e também o seu vice, o doutor Chicão. Me passa para a gente, para o telespectador, de uma forma bem clara, quantas são as ações, qual o objeto de cada uma e qual o andamento dela nesse momento? Sim, as ações versam sobre abuso de poder político, abuso de poder econômico e práticas vedadas pelo gestor público candidato. Uma delas foi com relação a 2 obras de asfaltamento feitas ali perto do Parque São José, ali na Jardim Carioca. Feitas quando? Feitas no dia 5 de outubro. E nós entendíamos que ela foi feita sem licitação e pudemos provar no desenvolvimento da própria ação e nas provas juntadas que elas, de fato, não estavam acobertadas pela licitação e, portanto, não era um mero ato de gestão do gestor público. Foram obras feitas sem processo licitatório? Aparentemente sem processo licitatório. Inclusive, o Ministério Público parece que entendeu assim e remeteu peças a outra promotoria para investigar uma eventual prática de improbidade administrativa. Perto da eleição? No dia 5 de outubro de 2012, prometidos lá aos eleitores da área, que seria asfaltado, no dia 5 foram para lá e asfaltaram uma travessa e uma parte da rua Vitor Senso, que até depois foi objeto de uma manifestação pública, que botaram fogo lá, porque asfaltaram só 1/3 da área e os outros 2/3 ficaram lá havendo aviso em calçamento já antigo. Aliás, aquela rua parece que consta na prefeitura, como já tendo sido asfaltadas 3 vezes, a rua Vitor Senso. Mesmo não tendo sido? Mesmo não tendo sido, está no paralelo lá a maioria delas. Essa ação, ela tramitou durante 1 ano e meio, né, lamentavelmente, o processo eleitoral é rito sumaríssimo, os prazos são extremamente curtos, mas a justiça, infelizmente, é ineficiente, né? Mesmo eleitoral, e principalmente eleitoral. Essa ação, já tivemos a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, veio para o MP, nós já produzimos as alegações finais, e nesta ação, o Ministério Público Eleitoral entendeu que assistia razão ao nosso pleito, às nossas ponderações, e fez a promoção no sentido de pedir a cassação da prefeita e do seu vice, incluindo o vereador Mauro Silva, que em tese também foi um dos beneficiados nessa cooptação de votos de forma aparentemente ilícita. E qual é a fase atual dessa ação? O pedido foi feito pelo Ministério Público e qual foi o último andamento? O andamento já está concluído para o juiz Paulo Assede Stefan, que é o juiz eleitoral da 90ª Zona Eleitoral, para a sentença. Esperamos que ele dê essa sentença nesse final de mês, no máximo até a primeira quinzena do próximo mês, e esperamos também que, atento aos fatos e aos fundamentos de direito, ele acabe concordando com o parecer do Ministério Público e sentencie pela cassação dos candidatos. E qual é a promotora? Diploma dos candidatos. Qual é a promotora? Promotora é a doutora Renata Felisberto, da 2ª Promotoria de Investigação Criminal, mas que é a promotora eleitoral da 90ª Zona Eleitoral. E a outra ação? A outra ação versa sobre aquele regime especial de direito administrativo, o REDA. O primeiro ou esse agora do CCZ? Não, o primeiro. O primeiro. Primeiro, né? Que o advogado José Paes entrou com uma ação popular, teve sucesso, ela foi julgada em 2ª instância no Rio de Janeiro como inconstitucional e se provou que a administração pública não poderia ter usado aquele regime de contratação porque ele foi um meio de você contratar, terceirizar sem concurso público. É o regime de contratação administrativa. Exatamente, especial, né? O REDA. Então nós aproveitamos esta ação popular e também entendíamos que ali houve um abuso de poder político e prática vedada, porque contratar sem concurso público, né, sem justificar, já que o sistema, o REDA, foi julgado inconstitucional, e essa ação também teve o seu procedimento de audiência de julgamento, teve promoção já foi favorável. O Ministério Público também entendeu que assistia razão aos nossos pleitos lá e fez a promoção no sentido de cassar a prefeito, o seu vice-prefeito. E qual é o andamento atual? Essa ação já está também no gabinete do doutor Paulo Assede Stefan, que é o juiz da 90ª Zona Eleitoral. Então, até agora, só para quem está ligando a TV agora, Zé Geraldo já narrou 2 ações com casos diferentes, uma referente a asfaltamento
bem próximo ao pleito eleitoral, a segunda referente à questão do REDA, e nas duas o Ministério Público Eleitoral fez a promoção, ou seja, concordou com o pedido de cassação dos diplomas da prefeita Rosinha Garotinho e do seu vice, Dr. Chicão. E a outra? A terceira ação ela é um pouco mais ampla, ela versa sobre o abuso do poder político, do poder econômico e de uso de práticas vedadas ao gestor. Por exemplo, no período pré-eleitoral e no início do ano de 2012, foram lançados mais de 1 bilhão de obras, isso foi alardeado pelo gestor público para todo lado. Obras foram começadas por todo o município nosso, nos distritos, nos bairros, obra de todo tipo, creche, asfaltamento de ruas, bairros inteiros, escolas, vilas olímpicas, e essas obras foram, creches inclusive com recurso público federal, que era que o Rafael entrou até na justiça, essas obras foram paralisadas logo após o processo eleitoral, né? A própria Centro Histórico de Campos foi uma das grandes obras, 65 milhões, né? Essas obras foram iniciadas com muita evidência, reforma do mercado municipal, e essas obras não aconteceram, vieram acontecer muito depois. O Xaxaxá é uma parte que ficou pronta, uma pequena parte, talvez 15% do pacote todo, que foi vendido como uma grande obra eleitoral, né, do gestor atual. Isso com relação a obras eleitoreiras, né? Que foi um dos dois objetos desta terceira ação. O segundo objeto foi a prática vedada, que é usar o bem público para transformar em outdoor de campanha. Você veja, creches, escolas, igrejas foram iluminadas com a cor roxo paixão. Você vê a igreja de Santo Antônio, ainda hoje mantém a cor roxo paixão. A ponte Leonel Brizola, que naquele momento era chamada de Ponte Rosinha, né, subliminarmente indicando o nome da candidata. Nós pressionamos trocar as placas. Não é verdade? A Catedral de Campos iluminada com roxo paixão, a Igreja da Lapa iluminada com roxo paixão, o trevo da entrada de Campos iluminado com roxo paixão. Estou quase apaixonado. O Cais da Lapa, o Cemitério Público de Campos, roxo paixão, as escolas públicas, Secretaria de Saúde, as creches municipais, as obras novas inclusive, o acabamento, as cerâmicas é roxo paixão. Né? E isso foi condenado em primeira instância naquela ação do Ministério Público que tratou do uso dessa mesma cor nos semáforos de Campos. E qual é o andamento dela hoje? Esta ação está também com parecer concluso do Ministério Público. Qual também parecer? Lá o parecer no sentido de entender o Ministério Público que nós tínhamos razão ao elencar todos esses crimes eleitorais e opinou pela cassação novamente do registro da candidata e do seu vice. Então nós estamos com 3 ações, as 3 ações têm parecer favorável do Ministério Público pela cassação da prefeita Rosinha e do seu vice, o Dr. Chicão. E todas as 3 serão julgadas por Dr. Paulo Assede Stefan. Exatamente. E o que você espera dessas 3 ações? Você acha que alguma delas há uma possibilidade de uma decisão em primeira instância favorável? Não, além dessas 3, tem mais 2. Uma proposta pelo próprio Ministério Público Eleitoral à época, né, por uso do site da Prefeitura, fazendo propaganda política como essa que a gente acabou de discutir aí anteriormente, e outra pela coligação do PT, usando o mesmo argumento do site. Não tem parecer? Essas também já estão com parecer pronto do MP e nelas também se pede a cassação do mandato dos prefeitos. Né? Quer dizer, o juiz eleitoral... Então, na verdade, nós temos 5 AIJEs, todas as 5 que pedem a cassação do diploma da prefeita e do seu vice. Eu entendo que o Dr. Paulo Assede é um profissional respeitado, é um juízo de experiência larga, apesar de ter o sobrenome da prefeita, ser um parente distante dela, isso não impede de atuar como juiz, né, na prolação da sentença. Eu entendo que os fatos e os fundamentos de direito que nós particularmente apresentamos nas nossas 3 ações, eu e o PRP, né, eu entrei como candidato e o partido como a gente fala, como autor também? Como autor, né? E nós elencamos muito objetivamente as provas, mostramos que o que nós estávamos falando estava ali acontecendo, quer dizer, a instrução probatória foi bastante robusta, bastante objetiva, bastante consistente, e os fundamentos de direito também o foram. Então, tanto assim é que o Ministério Público entendeu que nos assistia a razão. Eu acho muito difícil que o juiz eleitoral, ainda que ele tenha todo o direito de decidir, até contrariamente à opinião do Ministério Público, né?
Mas o que infelizmente raramente vem acontecendo, né? Não sei se no sistema eleitoral, mas você vê que na área civil, nas áreas de família, nas outras áreas, é muito difícil você ver um confronto entre o juiz muito raro. E o juiz, via de regra, acompanha o Ministério Público na sua decisão em face das promoções que lhes são apresentadas, não é verdade? Enquanto fiscais da legalidade nos processos cíveis, e de família, inclusive. Por isso nós achamos que nessas 3 ações nossas, vai restar pouca alternativa ao juiz eleitoral em não condená-los. Nós estamos muito seguros, nós achamos que cumprimos o nosso papel de cidadão, não porque fomos candidatos, mas porque entendíamos que esses crimes eleitorais perpetrados por gestores públicos, com o uso da máquina pública, com 2 bilhões de recurso anual, podem fazer o que bem entendem e querem, e eles têm que ter um freio, que seja na justiça, já que a gente não consegue no voto, porque você não tem como contrapor no regime democrático a esse poder econômico, a esse poder político e esse abuso do recurso público. Você tem ideia, Cláudio? O carro da Secretaria de Família e Assistência era pintado de roxo paixão. Né? Isso está juntado nas nossas provas. Isso tudo que eu falei de prédios públicos municipais pintados de roxo paixão, estão lá consubstanciando há material probatório para comprovação do que está escrito. Com sobeja folga, com sobeja margem, até para o Tribunal Regional entender que nós tínhamos razão, porque as provas estão lá, ainda que eles não analisem provas. É isso, né? Que eu ia te perguntar. A jurisprudência do tribunal com relação a essas ações específicas é positivo para vocês ou não? Nós entendemos que sim, porque a prática de crimes eleitorais, ele não precisa nem demonstrar a extensão, basta o fato. Não é verdade? Houve o crime eleitoral. Mas aquela amplitude de pessoas alcançadas por aquele benefício, para que aquilo ali possa realmente interferir no pleito eleitoral. Isso está sendo discutido de uma forma muito clara? Com certeza. Nós fizemos exatamente isso. Nós mostramos que esse abuso de poder político do gestor... Porque muita gente esquece de mostrar essa correlação. Fomos cuidadosos nisso. Porque senão nós não conseguiríamos sucesso. Tanto é que o Ministério Público nos acompanha. Né? Nós mostramos claramente que esse uso da estrutura pública enquanto gestor e candidato, com diversos mecanismos de convencimento da população para mostrar que eles são os melhores, como é que um candidato como eu, que não tinha recurso nenhum, que não tinha poder político, não tinha poder de mídia, não tinha ação pública nenhuma, nunca prestei serviço público, não tinha tempo sequer de televisão, porque o horário é gratuito, mas a produção é caríssima. Como é que eu ia contrapor esse poder maluco do gestor da nossa cidade? Impossível. Isso desequilibra o pleito, isso desequilibra o processo democrático, isso vicia de morte a eleição de 2002, isso fora o fato da compra de votos, que ela foi largamente mostrada aqui na nossa cidade e que nem a Polícia Militar, nem o Tribunal Regional Eleitoral conseguiu evitar. Né? Porque o Tribunal Eleitoral colocou aqui 6 fiscais do Rio. Como é que você vai fiscalizar um município desse com tamanho? 500 mil habitantes, com 6 fiscais, sem estrutura? Quem atende os veículos da frota do TRA ainda hoje é a Prefeitura. Há uma simbiose crítica, absurda, vergonhosa, né, dos tribunais com o poder público. No caso eleitoral, é uma coisa assintosa. Como é que pode a Prefeitura fornecer carro e combustível para um funcionário daqui do nosso Tribunal Eleitoral levar processo do Rio? Quer ver uma coisa que eu sempre achei desagradável? São de coisas pequenas. A Prefeitura ceder prédio para a construção de delegacia, para a construção de poder público. Eu acho que, se você tem condições, que faça num local mais acanhado, mas que seja com sua verba. Começa daí essas relações que pode até não ser nada demais, mas é desgastante, a imagem fica ruim. O Fórum de Justiça de Campos foi um terreno desapropriado pela Prefeitura, gastou 16 milhões e o Tribunal não precisa de dinheiro. O Tribunal tem uma fortuna na sua receita própria, aliás, o Tribunal do Rio de Janeiro. Acho que a Delegacia Federal de Campos também, né? A nova que vai ser construída, né? Não, mas a antiga do lado do Álvaro Alvim também, eu acho que foi um prédio cedido da Prefeitura. Parece que sim. Eu acho isso um absurdo, porque você está tirando recurso público para um órgão federal ou estadual que tem o dinheiro. Enquanto o nosso município é carente da aplicação eficiente do recurso público. Eu, inclusive, penso em questionar o Tribunal de Justiça, numa ação popular, para devolver aos cofres do município o dinheiro que foi transferido do valor patrimonial daquele terreno, porque aquilo não tinha que ser doado para o fórum. Por que isto? Você veja guardas municipais que têm a obrigação de zelar pelo patrimônio público, estão lá no fórum. O fórum tem que ser cuidado pela Polícia Militar, que é a segurança pública do Estado. Não é verdade? E não do município. Por que você tem lá 10 guardas municipais em vez de estar vigiando os próprios públicos? Enquanto as escolas não têm guarda municipal, enquanto a criançada não tem controle, enquanto o tráfico e o crack está graçando aí para toda a região, e o guarda municipal poderia estar dando um suportezinho nessas unidades. E não dá. Mas está lá, atendendo a órgãos públicos estaduais e federais.
Por quê? Para quê? É desvio de finalidade, é desvio de função pública, é falta de respeito com o recurso público, é preciso pensar com seriedade, é preciso voltarmos para o interesse público, usar o dinheiro público para o nosso povo e não para projetos pessoais, familiares, em detrimento do escárnio com que vive a nossa sociedade. Nós temos 2 minutos para terminar. Eu queria que você me dissesse uma questão. Qual o ponto positivo e o ponto negativo da gestão da prefeita Rosinha? Olha, eu acho que quem lida com 2,5 bilhões de dinheiro tem que fazer alguma coisa. O programa Morar Feliz, por exemplo, eu acho um aspecto positivo. O programa tem muitas deficiências, mas ainda é uma bandeira boa. Mas é uma coisa interessante. Moradia é uma necessidade da população inteira. E o negativo? O negativo é todo o resto, né? Você tem saúde precaríssima, você vai ao Ferreira Machado de madrugada, você vai ver lá, vai à sala de cirurgia do Ferreira Machado, você vai ver lá. Então, de 0 a 10, qual a nota global que você dá para a gestão? No máximo 1,5. Seu partido vai apoiar qual candidato? O nosso partido ainda está apoiando o candidato a governador, Fernando Pezão. E um eventual segundo turno com o Garotinho, você faz campanha para ele se o seu partido fizer? De forma nenhuma. O meu partido é a nossa população, o meu partido é o povo de Campos, o meu partido é a nossa cidade. Se o meu partido hoje não atender aos meus propósitos, aos meus reclamos enquanto cidadão público, não conte com você no segundo turno. Não conte comigo para o segundo turno, nem para este. Se não houver um compromisso público com a nossa cidade, se eu não identificar um candidato do nosso partido voltado para a nossa cidade, eu não o apoiaria. Queria agradecer muito a sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço a você, telespectador do programa Polêmica, e peço a vocês que sejam muito cuidadosos na eleição de 2014. Escolham com responsabilidade, escolham com seriedade, votem, mas votem com muito compromisso com você, com o seu futuro, com o futuro do seu filho, do seu neto, como eu fiz isso na época de eleição. E não se esqueça, 2016 vai ser a oportunidade de uma renovação no nosso município. Não perca essa oportunidade, reflita, veja o que você tem de bom, o que você tem de ruim, quais foram os avanços que você teve na sua cidade e quais foram aquelas áreas que não avançaram em nada e que sacrificam você, sacrificam o seu dia a dia, sacrificam a sua família e que te mantém, de certa forma, vinculados ao ontem e não ao amanhã. A cidade cresce, os investimentos estão acontecendo aí. O Porto hoje já tem mais de 10 mil novos funcionários, os empreendimentos estão crescendo. A Tecnip e a NOV vão passar para mais de 1.000 funcionários cada um. Perfeito. E estão buscando gente de fora. Não há qualificação aqui. Podíamos investir, inclusive, nisso. Perfeito. Te dei mais tempo que a Justiça Eleitoral, viu? Obrigado. Nós conversamos aqui com o José Geraldo e até semana que vem com mais um entrevistado.